Trabalho com conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Título: Os ganhos na aplicação de anti-incrustante no sistema de evaporação em usinas sucroalcooleiras. Nome: Marcos Vinícius Via Januário. Curso em Engenharia de Produção, Paulo Barretos, São Paulo. Cronograma da apresentação: introdução, justificativa, problema, objetivos gerais específicos, referencial teórico, metodologia, resultados, discussões e conclusão. Introdução. A produção do açúcar no Brasil tem origem no Brasil colonial, principalmente no século XVII. O açúcar era o principal produto exportado para Portugal e era distribuído para o mercado europeu. As principais unidades produtoras eram os engenhos, e utilizava-se mão de obra escrava, e a principal região produtora era o Nordeste do Brasil. Em 1973, houve uma modernização das indústrias sucroalcooleiras. Então, os setores como moenda, caldeiras, tratamento de caldo, passaram por uma grande modernização. E também houve a utilização de químicos, melhoramento no cozimento das massas, utilização e tratamento do vapor. Evaporação é uma operação unitária chave em uma usina de açúcar e etanol. A evaporação determina a eficiência energética da planta. Seu objetivo é eliminar grande parte de água presente no caldo. O controle é baseado na concentração de sólidos do caldo, que aumenta no decorrer desse processo. No decorrer desse processo, também, a formação de impurezas, da ordem orgânica e inorgânica, no interior dos evaporadores. Elas causam perda de produtividade, queda na taxa de evaporação, aumento dos insumos químicos e aumento das campanhas de limpeza. Os insumos químicos vêm para minimizar os impactos das impurezas formadas nos evaporadores. O anti-incrustante de evaporação é um insumo de alta performance e ganhos expressivos para o processo de evaporação. Justificativa. A produção científica tem como objetivo aprimorar-se da realidade para melhor avaliá-la. Consequentemente, analisar a aplicação de insumos químicos no processo de produção de açúcar e etanol, além da relevância dos aspectos práticos, de extrema importância para o meio acadêmico. Neste contexto, a maior produção de estudos e conteúdos sobre a aplicação de insumos químicos em usinas de açúcar e etanol pode ser o início das modificações de processos que começam na academia e expande seus resultados para as indústrias sucroalcooleiras. A graduação em engenharia de produção é a área do conhecimento que envolve processos de transformação e produtos. Pesquisas e trabalhos sobre a aplicação de insumos químicos em sistemas de produção são necessários e pertinentes. O problema é o aumento das campanhas de limpeza mecânica nos sistemas de evaporação e o impacto na eficiência industrial em usinas de açúcar e etanol. Os objetivos: o geral, melhorias e ganho nas campanhas de limpeza do sistema de evaporação através da aplicação de anti-incrustante nas caixas de evaporação em usinas sucroalcooleiras. O específico, melhorar as campanhas de limpeza mecânica nas caixas de evaporação, no tratamento de caldo da fábrica de açúcar, diminuir as incrustações e aumentar a estabilidade do processo no sistema de evaporação. Referencial teórico. O conceito de evaporação. Evaporação tem como objetivo concentrar uma solução, um soluto não volátil e um solvente volátil, onde na grande maioria das soluções esse solvente é a água. O processo ocorre com a vaporização do solvente, a água, resultando em uma solução final concentrada, que é denominada xarope ou xarope bruto. A troca térmica. A troca térmica ocorre no interior dos evaporadores, mais precisamente nos tubos. Consiste em que o vapor que entra quente em contato com o tubo de evaporação. Nesse processo, há o efeito que a gente chama de condução. Após o tubo consequentemente, aquece o caldo, que está no interior da tubulação. Esse processo dá a partir da convecção. Então, todo esse processo é realizado dentro dos princípios de troca térmica, onde, no primeiro momento, há o princípio de condução, que é do vapor em contato com o tubo da evaporação, e depois o princípio de convecção, que é do tubo para o caldo. Os evaporadores são constituídos por um trocador de calor que eleva a temperatura da solução até sua fervura, sendo capaz de realizar a separação da fase vapor e do líquido em ebulição. São classificados de duas categorias, de tubos horizontais e tubos verticais. Para o nosso trabalho, vamos utilizar os de tubos verticais, que além de ser mais vantajoso, é o mais utilizado nas indústrias de açúcar e etanol, conhecido também como tipo calandra.
Os tubos verticais, a solução a ser concentrada entra em ebulição no interior dos tubos, e o fluido de aquecimento fica em uma câmara de vapor na qual os tubos estão localizados. A figura 2 demonstra o evaporador de tubo vertical, tipo calandra. O vapor entra na lateral do evaporador e entra em contato com os tubos, realizando a troca térmica. O caldo está no interior dos tubos. Tem novamente a troca térmica, consequentemente, a concentração do caldo, que sai pela parte inferior do caldo, do evaporador. A parte de cima tem a saída do vapor, que vai ser denominado de vapor vegetal, onde é utilizado como alimentação dos próximos evaporadores. Evaporadores de múltiplos efeitos, tipo Robert. Evaporadores de múltiplos efeitos são compostos de 2 ou mais evaporadores idênticos instalados em série, onde o vapor produzido no efeito anterior possa ser utilizado como aquecimento do próximo evaporador. A figura 3 representa o evaporador múltiplos efeitos. Conforme falado anteriormente, o vapor entra no primeiro evaporador, realiza a troca térmica com o caldo sai concentrado pela parte inferior do evaporador e passa para o próximo evaporador, ou como é denominado efeito. O vapor gerado nessa troca térmica do primeiro evaporador sai pela parte superior e alimenta o evaporador próximo, consequente, né? E o processo se realiza até o final da saída do xarope ou do caldo concentrado, que é denominado xarope. Sistema de evaporação e seu funcionamento. O sistema de evaporação é responsável por concentrar o caldo clarificado, após a etapa de tratamento de caldo, até o Brix de 65. Este processo consiste em remover água em aproximadamente 75%. A solução produzida, denominada xarope, seu Brix padrão deve ser de 60, o valor de operação de 65 a 75. Brix abaixo disso daí vai apresentar excesso de água no caldo. Isso pode acarretar problemas, principalmente com a cor do açúcar e muito consumo de vapor. O evaporador de múltiplo efeito foi descoberto por Rillier na Louisiana em 1840. O processo de concentração do caldo tem início no primeiro efeito, com a entrada do Brix ali entre 13 e 15. E esse, com o passar, vai se concentrando mais, vai se passando pelos próximos efeitos até você ter a saída do caldo concentrado, que já não se denomina mais caldo, chama xarope, em Brix de aproximadamente 65 a 70. O que é o vapor vegetal? É o vapor produzido pela evaporação da água do caldo. Ela inicia-se com a entrada do vapor de escape, introduzido no primeiro evaporador, a condensação, transfere calor para o caldo, dentro do tubos, gerando a troca térmica, evaporando a água contida no caldo. Os demais, o segundo e os demais evaporadores, são aquecidos pelo vapor produzido no primeiro efeito. Os gases incondensáveis são os gases provenientes da evaporação do caldo. É muito importante eliminar a remoção e eliminação desses gases, pois o acúmulo pode promover e até provocar a parada de todo o sistema de evaporação. Os condensados. Resultado da troca térmica dentro do evaporador que se transforma em água. O objetivo é drenar os condensados para evitar a perda da troca térmica no equipamento, pois eles contêm alguma substância, tais como os álcoois, ésteres, ácidos, que atrapalham a troca térmica. As incrustações é o fator que mais atrapalha no funcionamento dos evaporadores. São formadas devido à saturação e depósito de sais na parede dos tubos, no interior. São compostos de sais de cálcio, fosfatos, carbonatos, óxidos metálicos, e pode estar relacionado com a variedade da cana, tipos de solo, processos de clarificação, grau de extração de moenda, difusor, entre outros. As incrustações, a remoção dá-se de 3 métodos: pela limpeza mecânica, pela limpeza com jateamento de água sob alta pressão e limpeza química. A limpeza mecânica dá-se a partir da utilização de raquetes ou rosetas rotativas, que são inseridas dentro dos tubos a fim de remover as incrustações que lá dentro estão. A limpeza com jateamento de água sob alta pressão é comumente utilizada nas usinas sucroalcooleiras, devido a ser eficiente na remoção de incrustações. Então, utiliza-se um equipamento que provoca alta pressão de água
Esse jateamento é conhecido como hidrojato e é feito dentro dos tubos, removendo as incrustações presentes em seu interior. A limpeza química é utilizada juntamente com a limpeza de alta pressão, pois utiliza-se da sinergia dos dois métodos para obter melhores resultados na remoção das incrustações. Nas limpezas químicas são utilizados produtos selecionados, pois há uma preocupação em não danificar o equipamento e suas estruturas. Atualmente, as usinas utilizam os dois métodos, que é a limpeza sob alta pressão e a limpeza química, para resolver os problemas de incrustação. E tem-se bons resultados na remoção de incrustações e há uma redução satisfatória nas campanhas de limpeza do sistema de evaporação. Também há uma prevenção das incrustações no sistema de evaporação, quando você faz aporte da utilização de químicos, e minimiza as incrustações formadas nos tubos, que também facilita na limpeza e, consequentemente, aumenta o número de campanhas de limpezas mecânicas dentro dos evaporadores. A metodologia. A pesquisa foi desenvolvida no período de abril a junho do ano presente, em uma usina sucroalcooleira situada na cidade de Passiguara, em Minas Gerais. A empresa apresenta ótimos resultados com a produção de açúcar e etanol, entretanto, está sofrendo com problemas de limpeza mecânica e geração de vapor vegetal. O foco de estudo foi o sistema de evaporação da usina, onde foram identificadas as caixas de evaporação de 1 a 6 e todas elas receberam a aplicação do químico durante o período de pesquisa. Os dados foram coletados diretamente na usina por meio de boletins analíticos, análises físico-químicas e sistema de gestão de dados. A etapa 1 iniciou-se em maio, foi por meio de análise de boletins analíticos, análises físico-químicas, observações de campos, com o intuito de identificar as caixas com maior sujidade, alta frequência de limpeza e perca do vapor vegetal. A etapa 2 foi a preparação em campo para a aplicação do químico, determinação de tubulação, válvulas, locais de dosagem e obrigações com segurança para dar sequência nas etapas do trabalho. A etapa 3 iniciou-se em maio, com a aplicação do químico no sistema de evaporação e terminou em junho, através de avaliações em campo, boletins físico-químicos e avaliações do sistema de evaporações e seus resultados. Resultados e discussões. Então, utilizou-se um equipamento de múltiplo efeito, tipo Robert, foi aplicado o insumo químico anticrustante, que é o objetivo de estudo para avaliação da performance e do custo-benefício do sistema de evaporação. A aplicação foi feita por bombas dosadoras de forma contínua, nas 24 horas, e a avaliação do insumo químico no sistema foi feita através de 3 parâmetros principais, que é norteado que dá e confere qualidade aos evaporadores. São eles o pH, a taxa de evaporação e o Brix. Iniciou-se avaliando o comportamento do parâmetro físico-químico pH antes da aplicação do químico. A figura número 4 demonstra o acompanhamento analítico deste parâmetro. Então, antes, podemos ver que tem um limite máximo e mínimo para que seja conferida a qualidade desse parâmetro físico-químico. Podemos notar que todas as caixas trabalharam fora dos limites máximo e mínimo. Após a aplicação do insumo químico anti-incrustante, vemos que todas as caixas enquadrou dentro dos limites máximos e mínimos. Então, antes da aplicação, os parâmetros estavam fora dos recomendados, isso acarreta danos estruturais, manutenções não programadas, ocorrência de corrosão e, consequentemente, as incrustações. Então, após a aplicação, o parâmetro operou dentro do limite recomendado para a operação. Isso ocasiona segurança, melhora a integridade do equipamento e estabilidade de processo, consequentemente, ganhos de produção e produtividade. Após, avaliou-se o parâmetro Brix. Para essa avaliação, foram escolhidas as caixas com maior número de limpeza mecânica no período. Então, a figura número 6 apresenta o número de limpezas mecânicas. Então, foram selecionadas, a partir da figura número 6, as caixas 10, 11 e 13. Os gráficos demonstram como trabalhou o parâmetro Brix no período determinado. Então, temos um limite de referência, onde o parâmetro tem que trabalhar igual ou superior ao estabelecido. Notamos que as caixas 10, 11 e 13 trabalharam mostrando instabilidade no processo. Após a aplicação do anti-incrustante,
vemos que o parâmetro trabalhou no limite de referência ou acima. Então, antes da aplicação, o parâmetro se demonstrou fora dos limites recomendados, causando instabilidade do processo e consequente aumento da limpeza, pois suja mais o equipamento, causado pelas incrustações. Após a aplicação, o parâmetro ficou dentro dos limites de recomendação para a operação, aumentou a produtividade, a qualidade da matéria-prima, que é o xarope, estabilidade do processo, consequente ganhos de produção e produtividade. Avaliação agora a partir da taxa de incrustação, antes da aplicação do anti-incrustante. Os gráficos, novamente, demonstram que existe uma taxa de referência e o parâmetro tem que trabalhar igual ou superior ao definido. Então, vemos que as caixas novamente operam instáveis e fora dos parâmetros estabelecidos. Após a aplicação do anti-incrustante, vemos uma grande melhora com relação à operação dos evaporadores, ficando igual ou superior à referência, ao estabelecido. A figura número 7 demonstra o número de limpezas mecânicas antes e depois da aplicação. Então, nas caixas selecionadas, que é a 10, a 11 e a 13, podemos notar que de 6 caiu para 3, que de 4 caiu para 2 e de 4 caiu para 2, uma redução de 50% no número de limpeza nas caixas. Então, antes da aplicação, os parâmetros estavam fora dos recomendados, instabilidade do processo, maior número de limpeza, consequentemente, maior número de formação de incrustações. A aplicação, após a aplicação, os processos estão dentro do limite, o parâmetro ficou dentro do limite recomendados para a operação, houve uma redução na limpeza mecânica, metade, aumento da produtividade, estabilidade do processo, ganhos de produção, redução dos custos operacionais, pois teve que parar menos equipamento para fazer limpeza e, consequentemente, melhor custo-benefício. A figura número 8 mostra os custos de limpeza mecânica ao mês, sem aplicação do anti-incrustante, que dá um total de R$ 46.200 para a unidade. A figura número 9 é o custo da limpeza ao mês com o anti-incrustante. Então, já um valor de R$ 41.647,20 para a unidade. Comparando as figuras, as tabelas, uma redução de 11% quando você comparado com a aplicação do anti-incrustante. Então, houve-se uma redução de custos em 11%, maior custo-benefício com a utilização do produto e aumento da produtividade do equipamento. Menores custos de manutenção, pois o equipamento parou menos, consequentemente, uma maior produtividade. Conclusões. O presente trabalho teve como objetivo estudo avaliar os ganhos da aplicação do anti-incrustante no sistema de evaporação em uma usina produtora de açúcar e etanol. Foi analisar as campanhas de limpeza, as taxas de incrustação dos equipamentos de evaporação e também os parâmetros que aderem à estabilidade e qualidade do processo de fabricação de açúcar e etanol. O químico proposto anticrustante apresentou ótimos resultados e cumpriu os objetivos gerais e específicos apresentados neste trabalho. Aumentou as campanhas de limpeza, houve redução dos custos de químicos, aumento da produtividade, estabilidade nos processos avaliados, pH, Brix e taxa de incrustação, ganhos na produção de sacas de açúcar, melhoria na eficiência do mel, custo-benefício. As referências bibliográficas utilizadas para este trabalho. Agradecimentos a Deus, a minha família, minha noiva e meus amigos, ao universo e todos envolvidos, à empresa Ser Química. Obrigado.